Números 14, de 11 ao 25. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo, e até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei e o deserdarei. Farei de ti povo maior e mais forte do que este. Respondeu Moisés ao Senhor: os egípcios não somente ouviram que a tua força fizeste subir, que com tua força fizeste subir este povo no meio deles, mas também o disseram aos moradores desta terra. Ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face o Senhor lhes apareces. Tua nuvem está sobre eles e vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se matares este povo como a um só homem, as gentes, pois, que antes ouviram a tua fama, dirão: não podendo o Senhor fazer entrar este povo na terra que lhe prometeu com juramento, os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado este povo desde a terra do Egito até aqui. Tornou-lhe o Senhor: segundo a tua palavra eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia, me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram à minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram a verá. Porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Mudai amanhã de rumo e caminhai para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Até aqui. Uma das alegrias da vida adulta é podermos estar onde quisermos estar e na hora em que quisermos estar. Lembro-me que quando eu era adolescente, debaixo da tutela dos meus pais, aos sábados eu tinha que estar em casa, mais precisamente no banheiro, lavando o banheiro. Era a regra da casa, e lá estava eu. E para minha tristeza, porque enquanto eu estava a lavar o banheiro aos sábados pela manhã, os meus amigos estavam na quadra jogando futebol. Eu queria estar lá jogando futebol, mas os meus pais estavam certos em me educar desta forma, com o propósito de que eu reconhecesse as minhas obrigações e os meus deveres em relação à minha família. Mas, como foi dito, uma das alegrias da vida adulta é você poder estar onde você quer, na hora em que você deseja estar. Esta liberdade para realizar a vontade é uma das razões pelas quais as crianças aspiram e desejam a maioridade, o dia em que irão poder sair de casa e ter a sua própria casa, com o seu próprio lar, com as suas próprias regras também. Contudo, ainda que sejamos adultos, nós reconhecemos que, eventualmente, nós vamos precisar estar onde nós não queremos estar. Nós, frequentemente, teremos que fazer o que nós não queremos fazer. Isso é, obviamente, entendido e compreendido por todos, ainda que a nossa sociedade exalte por demais o querer, a vontade das pessoas. Mas o fato é que todos nós precisamos estar em lugares onde não gostaríamos de estar, fazer coisas, eventualmente, que nós não gostaríamos de fazer. Nós estamos aqui diante de uma passagem que trata do povo de Deus, e nós temos visto, ao longo do contexto, que o povo de Deus não quer estar onde Deus quer que ele esteja.
Deus, ele quis resgatar o povo hebreu do Egito, eram escravos. Deus quis levá-los à liberdade. Deus os tirou do Egito, daquela vida terrível de escravidão, demonstrando muito poder, muitos milagres, muitos sinais. Deus trouxe agora e finalmente o povo resgatado, aquele bando de escravos, feito povo. Finalmente o povo está nos limites da terra prometida, uma terra que emanava leite e mel. Temos visto no contexto que, ali, nos limites da terra, Israel teve a ideia de enviar espiões para que antes da tomada, antes do ataque, pudesse receber um relatório daqueles espiões acerca da terra em si. E 12 espiões foram enviados, um de cada tribo. Vimos que o relatório de 10 dos 12 foi um relatório pessimista, que disse, olha, nós não vamos entrar nessa terra, nós não iremos viver, são poderosos, fortalecidos, há gigantes nessa terra, se entrarmos nós iremos com certeza morrer. E há uma sedição, há uma rebelião do povo contra Moisés, contra Arão. E eles agora, enfim, literalmente dizem explicitamente, nós não iremos obedecer ao Senhor. Nós não iremos seguir para esta terra, nós não iremos entrar aí. Nós falamos em lições passadas que essa rebelião já nascera no coração. Desde o início, lá no Egito, eles já não aceitavam a autoridade de Moisés, já haviam reclamando o tempo inteiro, murmurando, e agora, quando estão para entrar, o murmúrio transforma-se em rebelião explícita e dizem, não vamos entrar. E não apenas isso, mas quando há essa declaração de que não vão entrar, Caleb, Josué intervêm, tentam convencer o povo de que Deus irá com eles. Arão e Moisés prostram-se em terra ali numa tentativa muito comovente de chamá-los ao arrependimento, mas a decisão final deles é de que iriam apedrejar Moisés, Arão, Josué e Caleb. E aí, Deus aparece na história. E se Deus não aparece, com certeza aqueles 4 seriam apedrejados. E aqui, quando Deus aparece, o texto nos dá a entender que Deus apareceu no tabernáculo. E o que nós lemos aqui é uma conversa particular que Deus tem com Moisés. Deus salva Moisés e Arão, Josué e Caleb do apedrejamento aparecendo, e na mesma hora que aparece o povo, obviamente cai em si, e há aqui um diálogo entre Moisés e o Senhor. Mas vejam, qual é o tema aqui? Vejam que estamos aqui a tratar de uma situação em que o povo de Deus não quer estar onde Deus quer que eles estejam. E a pergunta que nós iremos responder aqui nesta manhã é a seguinte: por que seguir a vontade de Deus quando nós não queremos seguir? E essa passagem aqui traz as palavras de Deus e também as palavras de Moisés. Nesta manhã, nós iremos refletir apenas nas palavras de Deus. As palavras de Moisés, que é uma oração e intercessão, serão um assunto para o sermão da noite, onde nós iremos falar também sobre a graça de Deus, o amor do Senhor. Mas nas palavras de Deus nesta manhã, nós vamos falar muito mais sobre a justiça de Deus e sua ira. Mas a pergunta foi, por que seguir a vontade de Deus quando nós não queremos? 4 razões à luz dessa passagem. Primeiro, nós vamos aprender que devemos fazê-lo porque quanto maior forem os feitos de Deus por seu povo, maior será a provocação a ele pela incredulidade. Com isso, de antemão, hoje eu quero dizer que o não querer fazer ou não querer seguir ao Senhor quando não temos vontade é pior quando estamos a tratar da desobediência de quem é crente, da igreja e do povo de Deus. Uma coisa é você tratar a vontade de quem não quer seguir ao Senhor, mas de quem não conhece o Senhor. Outra coisa é você tratar a mesma questão por parte de pessoas que não apenas conhecem a Deus, mas conhecem muito a Deus. Versículo 11, acompanha comigo. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? Até quando não crerá em mim a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Interessante porque Deus está desabafando aqui com Moisés.
Moisés ele tem um papel importante entre Deus e o povo. Moisés é aquele que ouve as queixas. O povo está a queixar-se de Deus, e onde é que essas queixas vão parar? Nos ouvidos de Moisés. Deus está a queixar-se do povo também. E com quem ele queixa-se? Com Moisés. Moisés é o mediador, ele está entre Deus e o povo. E aqui está Deus queixando-se do povo junto a Moisés, desabafando. E que queixa Deus faz em relação ao povo? Isso aqui é importante. Deus ele identifica o pecado cometido pelo povo. Há, como já foi dito aqui, a murmuração, que é rebelião, a rebelião explícita, a desobediência, né? Não querem entrar na terra, querem voltar para o Egito. Mas o que está por trás de tudo isto, daquela infelicidade, inclusive porque choravam, o que está por trás disto é a incredulidade, de Deus perguntar até quando eles não vão crer em mim. O problema aqui deles é falta de fé, eles não vão crer em mim. Eles vão continuar sem crer em mim. Então a raiz do problema, vejam vocês, a raiz de todos os males aqui nessa passagem, de todos os demais pecados, é a incredulidade, a falta de confiança em Deus, a falta de fé para segui-lo, mesmo contra a vontade. E é exatamente o mesmo diagnóstico que o autor aos Hebreus faz. Nós lemos aqui a passagem em Hebreus 13, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Nós sabemos, meus amados, que para Deus a fé é o mais importante. O que é a fé? A fé é a certeza de que Deus ele cumprirá aquilo que falou. E quando nós confiamos de que Deus cumprirá, a fé traz consigo automaticamente não apenas a confiança em suas promessas, mas a obediência às suas ordens. O que está por trás da rebelião, da desobediência, é a falta de fé. Então vejam vocês como a fé ela é o fundamento da obediência. Sem fé, somos rebeldes. E mais, porque a fé ofende tanto a Deus além da rebelião em si, que já é uma tremenda ofensa. Aquele que não acredita em Deus o faz mentiroso. Quando não há fé, há uma declaração de que Deus está mentindo, ou de que ele é mentiu, de que ele é mentiroso. Isso, de fato, é terrível, uma blasfêmia, porque estamos a tratar do Deus que é perfeito. Fora o fato de que nós sabemos que nós somos salvos pela graça mediante a fé. O povo de Deus sempre foi considerado justo, justificado diante de Deus por meio da fé. Pela fé, há justificação. Sem fé, ele está condenado a pagar pelos seus pecados. Então Deus identifica aqui o problema deles. Eles não tiveram fé. E aqui, vejam vocês como já há um contraste gritante, meus amados, entre Abraão, o pai deles, o patriarca maior, e os filhos, a descendência. Abraão creu e por isso foi justificado. Abraão foi chamado para ir para uma terra que nem sabia onde era, largou a sua casa, da mesma forma como eles. Saíram de um lugar para o outro, só que numa condição melhor. Não era escravo. Abraão creu e foi justificado. E temos aqui um bando de rebeldes que não crê em nada. Mas vejam, há algo pior do que você não crer. Pior do que você não crer é você não crer quando Deus já te deu todos os motivos para que você cresça. O ponto aqui é que Deus queixa-se de Moisés, não apenas pelo fato de que eles não acreditavam, mas pelo fato de que eles não acreditavam apesar de tudo que ele tinha feito. Então vejam vocês que a palavra aqui para a igreja, não é palavra para quem não conhece a Deus, para quem está no mundo. Eles são rebeldes, têm razão, assim, obviamente ninguém tem razão pela rebelião, mas são menos culpados do que a igreja o é. Não crerão em mim a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Queridos, nenhum outro povo em toda a história da humanidade teve uma visão tão clara de Deus quanto esta geração. Nós vamos ver Deus aqui operando milagres tremendos, o mar vermelho a se abrir, as 10 pragas no Egito. E vamos ver o povo que come com um pão que cai do céu, e Deus que o segue por meio de uma coluna de nuvem durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite. Nós temos um povo aqui que viu a glória de Deus ali no Sinai, e que tremeu de medo
Possível. Então Deus reclama. Um povo que tinha ali a experiência da prova de Deus, da existência dele. Então, qual é o ponto aqui? Mais à frente nós vamos ver a decisão do Senhor, e alguns vão falar, pastor, mas isso aqui parece muito duro. Matar todo mundo? E qual é o ponto aqui? Queridos, toda a vida temos visto que quando nos confrontamos com passagens que nos falam do rigor, da ira, da raiva, precisamos ponderar nos atenuantes e nos agravantes. Tenho insistido nisto. E há aqui muitos agravantes que pesam contra este povo. Dentre eles, o povo não era um povo inexperiente acerca de Deus, não. Era um povo experimentado. Então, vejam vocês que a falta de fé, a rebelião de quem diz não irei seguir por parte de quem já é experimentado, por parte de quem já é experiente, quem não é neófito na fé, mas quem já está andando com Deus há um bom tempo, isso é muito mais grave. Não é possível. E mais, no fim, Deus também pergunta, por quanto tempo farão assim? Além da questão da rebelião que envolvia a experiência deles, eram experimentados, há uma questão aqui de teimosia, que envolve o tempo. Por quanto tempo farão assim? Sabe, Deus chamou a atenção uma vez, 2 vezes, rebelião após rebelião, e Deus corrigindo de forma dura. Nós vimos o que Deus fez com Miriam. Corrigiu uma vez, corrigiu 2, 3, corrigiu um aqui, um ali, agora todo o povo? Então, há um outro agravante aqui, que é a teimosia ou a impenitência. Então vejam que estamos a tratar da incredulidade sob 2 agravantes. A experiência e a impenitência. Quanto tempo? Então Deus queixa-se da permanência. Aqui, obviamente, há lições para a gente, meus amados. O porquê nós devemos seguir ao Senhor mesmo quando nós não queremos. Primeiro, porque quanto maior forem os feitos de Deus por seu povo, maior será a provocação contra ele. Olha, você não pode se comparar com seu vizinho que não conhece a Deus. Com seu primo, com sua prima, com o seu colega de trabalho. Você não pode fazer o que ele faz. Porque você não recebeu, porque ele não recebeu o que você recebeu. Você tem sido alimentado pela palavra de Deus. Deus tem te dado assim de forma abundante. Você tem do seu Espírito Santo. Você foi iluminado como poucos foram, considerando a existência da humanidade. Você tem visto, ouvido, e o seu coração tem ardido. Você tem sido convencido para ir depois. Você simplesmente dizer, não vou. Eu não vou seguir. Eu vou fazer como os outros fazem. Eu vou seguir o meu desejo, a minha vontade. Eu quero estar onde eu quiser estar. Eu vou fazer o que eu quiser fazer. Nós cantamos um hino aqui no início, né, que a fonte de todo bem. Nós fomos muito agraciados, meus amados. E por isso que o autor aos Hebreus vai falar, não endureçais o vosso coração. Porque o que pode acontecer é isto, nós ficamos tão acostumados com a bondade de Deus, que ficamos mal acostumados. Achamos que Deus tem a obrigação de ter nos dado tudo o que Ele nos deu. Como crianças mimadas mesmo. Sabe a criança mimada? Que tem de tudo. E quanto mais o pai dá, mais a criança faz malcriação? Assim somos nós. Se nós não considerarmos o fato de que as bênçãos de Deus trazem consigo maiores responsabilidades. Há crente que anda a confundir a paciência de Deus com impunidade, como se Deus estivesse a sorrir para a sua malcriação. O fato de Deus não te dar uma surra de imediato, não é porque Ele está sorrindo para a sua malcriação, não. Para a sua rebelião. É porque Ele tem sido paciente. A paciência de Deus tem o propósito de dar tempo para que você se arrependa. E você tem brincado com a paciência de Deus, porque nada lhe acontece. Pastor, está tudo bem na minha vida, está tudo tranquilo. Só a vitória. Cuidado, não confunda.
Quando você lê Apocalipse 2, 21, dê-lhe tempo para que se arrependesse. Dê-lhe tempo. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Apocalipse 2, 21. Deus dá tempo para o arrependimento. Essa foi a primeira razão pela qual nós temos que seguir a vontade de Deus, mesmo quando nós não queremos. Porque Deus tem feito muito por nós. A segunda razão é porque a obstinação, ou a obstinada rebelião do povo de Deus, resulta em maior provocação contra ele. Versículo 12, acompanhe comigo. Com pestilência o ferirei e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. E aí chegamos à decisão de Deus. Deus declara que vai matar a todos com a peste, e que a partir de Moisés irá criar um povo maior e mais forte. E a aliança de Abraão não seria quebrada porque Moisés era filho de Abraão. Então a aliança com Abraão permaneceria de pé. Interessante porque qual é o ponto aqui? Estamos aqui a tratar de uma decisão drástica do Senhor. E há uma razão para isso, porque Deus chegou a este ponto. É algo que se repete, algo que já havia acontecido quando o povo fez para si um bezerro de ouro. Vocês vão lembrar disto. Essa é a segunda vez que Deus declara o que ele declarou aqui: vou matar todo mundo. Vou refazer de novo por meio de Moisés. Isso aqui já nos traz uma lição interessante, que é a seguinte: os fracassos do povo de Deus não podem frustrar os propósitos de Deus. O que nós precisamos aprender aqui, isso aqui é uma coisa muito séria, é que Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você, e na obra dele ninguém é insubstituível. Deus, se ele quiser, ele pode desfazer tudo e começar novamente. Ele o fez, aliás, ali no dilúvio, vocês estão lembrados? Ele recomeçou o mundo no dilúvio. Não é problema para o Senhor. Às vezes nós achamos que somos o último biscoito do pacote. Nós achamos que somos mais do que realmente somos. Insubstituíveis. A obra de Deus precisa de mim. E aí, inclusive, fazemos barganhas, chantagens, porque achamos que somos muito importantes. Se não for como eu quero, então eu estou fora. O que é que Deus faz? Vaze. Vai embora. Eu não preciso de você. Uma vez, Cristo estava sendo adorado na sua entrada ali, sob o jumentinho em Jerusalém, e os fariseus mandaram Cristo repreender quem o louvava, e Cristo disse: mas ele lhes respondeu: asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Então, talvez aquele povo achasse que era mais importante, ou de que Deus precisava deles para que as suas promessas forem cumpridas. Deus não precisa da igreja, do povo, para que as suas promessas se cumpram. Ele tem o seu poder. Mas então chegamos aqui à decisão dele. Eu vou extirpá-los, eu vou matá-los todos. E aqui vem aquela pergunta: será que Deus aqui não estaria sendo duro demais? Será que essa aqui foi realmente uma decisão justa? A pergunta em si já é uma pergunta errada. Porque nós não estamos aqui em condições de perguntar ou de questionar se alguma decisão de Deus foi justa ou não, porque Deus é o parâmetro de justiça. A nossa visão de justiça é completamente deturpada. Que foi justa é óbvio. Por quê? Porque foi Deus quem decidiu. Deus não erra. Deus é perfeito, senão não seria Deus. A pergunta se aquela decisão seria justa ou não, em si está errada. Mas nós observamos que, se formos analisar todo o contexto e tudo o que aconteceu, sem dúvidas, essa era a decisão que aquele povo merecia. Nós estamos aqui diante daquilo que aquele povo merecia. O fato de Deus ter depois abrandado a pena, o fato depois de Deus ter voltado atrás sob a intercessão de Moisés, não muda a realidade de que aquele povo merecia morrer naquela hora. Sem dúvidas, mereciam, por tudo que já foi dito aqui. O tanto que receberam, a teimosia do coração. Eles desejavam morrer? Que morram. Além do fato de que, além dos agravantes que temos, né? A questão da experiência, a questão da teimosia, da impenitência,
O que fica muito claro aqui, queridos, também é que o pecado de rebelião é especialmente sério para Deus. E aqui é importante ser dito, sim, existem pecados mais graves e pecados menos graves. Essa conversa de que não existem pecados mais graves está errada. Sim, existem pecados mais graves e pecados menos graves. A idolatria, por exemplo, ela é tida por Deus como um pecado muito grave. Mas, assim como a idolatria, a rebelião também, você pode ver, ela sempre é tratada com mais dureza. Foi assim com Miriam, nós vimos, vai ser mais à frente, vai haver uma outra rebelião com Corá, e Deus vai abrir a terra, eles vão ser comidos vivos. Toda a vida, quando há rebelião, Deus trata de outra forma, porque o pecado da rebelião em si, aos olhos de Deus, é grave. Sabe, nós lemos 1 Samuel 15, 23, porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria. E a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Deus compara a adoração a ídolos, a teimosia, a impenitência, ao coração duro e a feitiçaria, a rebelião. Então, eis aqui a segunda razão pela qual, meus amados, nós temos o dever de seguir ao Senhor mesmo quando nós não queremos. Porque rebelião é diferente. A obstinada rebelião do Senhor ou do povo de Deus resulta em maior provocação contra Ele. Não endureçais o vosso coração. Então, no que diz respeito à igreja, tenha cuidado para você fugir da vontade de Deus. Em termos práticos, observem vocês, estamos aqui a tratar da vontade de Deus, muito mais em termos da providência dele. Por exemplo, eventualmente Deus, ele tira o seu emprego. Eventualmente Deus te coloca em uma cama enfermo. Eventualmente Deus te colocou num casamento. E com relação a todas estas vontades, você faz malcriação. Você rebela-se contra Deus e você não aceita estar ali onde você está. Você não aceita a doença, você não aceita o desemprego. Você não aceita o seu casamento. Você não aceita os propósitos de Deus ao abrir os caminhos para a sua vida. E Deus diz, eu quero você aqui. E aí você pensa que você não aceitar o que Deus quer para você é apenas mais um pecado. Estamos dizendo aqui nesta manhã, não é. Não é apenas mais um pecado. É obstinação, é rebelião. A terceira razão pela qual nós temos que seguir a vontade de Deus quando não queremos, é porque mesmo concedendo o perdão, e nós vamos ver que Deus ele é rico em perdoar, o Senhor disciplina aqueles que se rebelam contra Ele. E agora nós vamos dar um salto ao versículo 21. Porém, tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram à minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum deles, ou nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Então, eu dei um salto aqui porque as palavras de Moisés nós iremos tratar à noite, mas conhecemos aqui a passagem. Deus disse que iria matá-los. Começar de novo com Moisés. Moisés orou, suplicou o perdão do Senhor para o povo. E Deus perdoou. Versículo 20, tornou-lhe o Senhor, segundo a palavra, eu lhe perdoei. Mas, vejam vocês, que mesmo concedendo o perdão, o Senhor disciplina o povo. Nós vamos falar sobre isso mais à noite. Mas qual é o ponto aqui? A razão pela qual nós temos que seguir ao Senhor, queridos, é porque, ainda que nós confiemos nas misericórdias de Deus, que são muitas, há situações em que mesmo após perdoar, e Deus perdoa, ainda assim, porque ama, Deus faz acompanhar o perdão da sua disciplina. Então aquele povo, mesmo perdoado, mais uma vez, pela rebelião e pela dureza de coração, aquele povo não escapou ao castigo de Deus. Não escapou à disciplina. Não iriam morrer ali, naquele instante, mas iriam caminhar agora por 40 anos no deserto. Após isso, iriam morrer lá. Então, Deus
no fim das contas, está castigando aquele povo pelos pecados que eles cometeram. Um povo que, apesar de tudo, não parava de reclamar, sempre discutindo com Deus, sempre procurando do que se queixar, sempre procurando em Deus e nos seus planos e na sua vontade alguma falha. Isso aqui diz respeito a mim e a você também. Estamos na igreja, somos povo de Deus. E nós ficamos brincando com a paciência de Deus, com a sua graça, com o seu perdão, porque pensamos, Ele irá nos perdoar e nada irá nos acontecer. E Deus diz, olha, eu perdoo mesmo, perdoo para valer. Em Cristo vocês já estão justificados. Mas, corrijo, disciplino. E essa sua postura rebelde aí, de quem reclama e que não aceita a vontade, de quem está o tempo inteiro a procurar falhas e murmurar, isso aí tem o seu preço. Sabe como foi dito aqui? Observe o povo aqui no deserto. Você não encontra o povo aqui murmurando acerca das leis de Deus. Deus legislou bastante no deserto. Deus deu ao povo muitas leis. Não matarás, não furtarás, não terás outros deuses. Muitas leis, mais de 600. Você não vai encontrar passagens em que o povo se rebela contra as leis de Deus. Não, Senhor, não aceito essa lei aqui na minha vida, não. Quando nós falamos de vontade de Deus, há dois tipos de vontades, lembre-se disso, a vontade preceptiva e a vontade decretiva. Preceptiva tem a ver com seus preceitos, com os mandamentos. O povo não se rebela aqui da vontade preceptiva de Deus, dos seus mandamentos, da sua lei. O povo se rebela aqui da vontade decretiva de Deus. Eles não querem estar onde Deus quer que eles estejam. Eles não querem estar no deserto. Eles não querem entrar naquela terra. É uma rebelião contra a vontade soberana de Deus sobre a vida deles. O que nos leva à conclusão de que é mais difícil aceitar com submissão à providência de Deus do que os seus mandamentos. Porque nós somos como Israel. Nós não questionamos aqui, não aceito isso, não via de regra. Mas assim como Israel, quando Deus nos coloca em situações que fogem ao nosso gosto, nós fazemos malcriação. E aí, nós chegamos ao versículo 25, acompanha comigo. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale, mudai amanhã de rumo e caminhai para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Isso aqui é muito triste, muito triste. Essa palavra aqui, olha, amanhã mudem o rumo, voltem para o caminho do Mar Vermelho. Sabe, Deus, com todo o seu amor, fez de tudo para que eles entrassem ali. Eles falaram, nós não vamos entrar. Deus perdoa, mas diz, olha, tá bom, voltem. Ele até cita os povos que estão ali na fronteira, como quem diz, olha, antes a vitória contra eles está garantida, estava garantida. Agora nem tentem, eles estão lá. A terra era de vocês, agora a terra é deles. Voltem, voltem. Sabe, pense em você, a quem Deus fez tanto, a quem Deus enviou o Filho do seu amor, que tem cuidado de você, e você em sua malcriação e rebelião, insiste. Você não tem medo de ouvir da parte de Deus, ah, tá bom, é isso que você quer? Então volte. Volte para o lamaçal do pecado. Volte para o Egito. Volte lá para a vida sem mim. É isso que você quer? Então volte. Nossa, dói no coração, não? Caminho do Mar Vermelho aqui sugere teologicamente a ideia de que estariam voltando para o Egito. É como se Deus atendesse os pedidos deles. Vocês querem ir para o Egito? Então voltem para o caminho do Mar Vermelho. Obviamente é uma linguagem irônica aqui, porque nós sabemos que eles não voltaram para o Egito. Mas há muita ironia da parte de Deus aqui. Vejam, lição para a gente. A falta de fé nas promessas de Deus é um confisco dos seus privilégios. A falta de fé nas promessas de Deus é um confisco dos seus privilégios. A falta de fé traz em si mesmo já um dano. Você perde aquilo que Deus te deu. A terra era deles. A falta de fé confiscou a terra deles.
E Deus, ele tem tanto para te dar. Ele quer te ver brilhar, salgar. Ele quer abençoar o seu lar, não duvide disso. Ele quer abençoar os seus filhos, o seu casamento. Ele quer abençoar a sua estada aqui neste mundo, Ele quer te dar. E pela sua falta de fé, você abdica de tudo isso. Não quero, não quero, não quero, não quero. E aí nós vimos, na verdade, que houve o perdão, mas ao mesmo tempo houve o castigo. Por fim, há uma quarta e última razão pela qual nós devemos seguir a Deus mesmo quando não queremos. É porque o Senhor reconhece e recompensa aqueles que, em meio à completa apostasia, lhe permanecem fiéis. Versículo 24. Porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar à terra que espiou e a sua descendência a possuirá. Aqui já há um exemplo positivo. Nós pegamos razões negativas pelas quais temos que seguir ao Senhor mesmo contra a nossa vontade, e agora uma razão positiva, a de que Deus ele contempla os seus servos que seguem ao Senhor, mesmo quando as circunstâncias todas lhes são contrárias. Não pensem para vocês, ou não pensem a vocês que para Calebe foi fácil. Imaginem vocês, uma nação inteira contra você. Você acha que Calebe ele não tinha medo? O que estava em jogo ali era sua família, seus filhos também, esposa. A ameaça era real, era guerra. Nós não sabemos o que é isso, não. Mas mesmo contra as circunstâncias, mesmo tudo conspirando contra, Calebe foi muito valente. E Deus ele contemplou essa valentia de Calebe, essa ousadia de Calebe, essa fidelidade de Calebe, de quem diz, eu vou. E ele foi recompensado por isso. É muito bonito você observar que Deus ele concede uma honra especial a Calebe. O que Calebe não deve ter pensado quando ouviu que dos lábios de Deus, na linguagem figurada, saíram tais palavras, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito e perseverou. Imagine você receber tal elogio da parte do próprio Deus. Deus exalta Calebe, Deus honra Calebe. Sabe, ele estava aqui prestes a morrer a pedradas, a ser enterrado num tulhão de pedras. Agora ele é exaltado. Ele diz, ele é meu servo. Ele tem outro espírito, ele teve outro espírito, e ele vai ser honrado por isto. Ele faz uma promessa para Calebe, para os filhos de Calebe, e de fato, essa promessa se cumpre perfeitamente em Josué capítulo 14. Calebe herda Hebron, ele e a sua descendência, Deus cumpre a palavra que deu a Calebe. O que nos ensina que Deus reconhece e recompensa aqueles que, em meio à completa apostasia, lhe permanecem fiéis. Então vejam, não se deixem nortear, meus amados, pela maioria. Nem sempre a maioria tem razão. Ah, pastor, mas está todo mundo fazendo assim, porque todo mundo não quer seguir. Eu não sou todo mundo. Esse tem que ser o seu raciocínio. O que é que nós devemos fazer então? Nós devemos seguir, meus amados, a vontade do Senhor em total obediência a Ele. Sabe, pergunte-me, pastor, há algum espaço, há alguma possibilidade para que não sigamos ao Senhor com alegria, não sigamos ao Senhor com honestidade, não sigamos ao Senhor sem dissimulação ou sem exceções? A resposta é não, não há. Não há espaço, só há espaço para uma coisa, para seguirmos ao Senhor de forma inquestionável, com alegria, louvando, bendizendo, sem a mínima murmuração, sem a mínima reclamação. Ah, pastor, mas o que eu estou a viver é muito difícil. Mas se é Deus quem quer que você viva, confie, siga. Nós somos ensinados então, meus amados, dessa forma que nos mantenhamos fiéis. A pergunta então é, você tem sido fiel em seu compromisso de seguir ao Senhor? Você tem se assemelhado mais com Calebe ou com o povo?
do deserto, que se comportou daquela forma. Que Deus nos ajude, meus amados, a que sejamos mais obedientes ao nosso Deus.